eles deveriam estar se aprofundando, deveriam continuar crescendo espiritualmente, mas eles estagnaram. E sabe, uma coisa é o bebê, o recém-nascido espiritual, se alimentar do leite, que é o alimento feito para ele. Outra coisa é aquele cristão, aquele indivíduo que conhece a Jesus, conhece a verdade, às vezes há anos, às vezes a vida inteira, mas procura viver apenas, procura ouvir apenas, procura buscar apenas aquelas coisas que agradam ao coração. São pessoas que são orgulhosas de sua igreja, pelas qualidades que sua igreja tem, mas elas mesmas estão ali apenas em busca de leite. Estão ali apenas em busca de coisas agradáveis, não estão em busca da reforma que ela precisa fazer na sua própria vida, não estão em busca da santificação, não estão em busca de alimento sólido. Eu preciso dizer, cuide da sua alimentação. Se nós, cristãos, não compreendermos a importância da boa alimentação para a nossa alma, nós vamos morrer, nós vamos adoecer, nós seremos destruídos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu estava com saudade de estar aqui, de poder, não apenas estar aqui à frente, mas poder encontrar com vocês. É uma alegria poder estar oficialmente de volta. E eu quero mandar um abraço a você que está assistindo de casa, talvez de um hospital, talvez longe aqui da cidade de São Paulo. Eu quero dizer a você que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes aí sobre você também. E aqui juntos quero abrir a Bíblia com vocês no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, está escrito: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Algumas traduções dizem, vocês têm se tornado tardios em ouvir. Verso 12, pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito bem, queridos, o livro de Hebreus, a gente não tem o autor identificado na Bíblia, mas acredita-se tradicionalmente que tenha sido Paulo, inclusive pelo vocabulário aí característico. E conforme a gente lê o livro de Hebreus, a gente percebe que ele não está escrevendo para pessoas recém-convertidas. Muito menos para pessoas que ainda não conheciam o Evangelho, mas para pessoas que já haviam tido contato com o Evangelho e, como diz o texto aqui, já deveriam ser mestres. Mas vamos deixar esse pensamento um pouco de lado. Eu quero explorar aqui uma ideia com vocês. Falou de comida, né? E a cidade de São Paulo é famosa no mundo pela gastronomia. Esse aí, um dos lugares aí, Famiglia Mancini, na verdade, é um conjunto de restaurantes. Eu não conheço, na verdade, eu me lembrei que isso existia, quando depois tive contato aqui com essa imagem. Mas aqui a cidade de São Paulo, ela é interessante. Você pode comer, em tempos normais, né, digamos, de passagem, você pode comer qualquer tipo de comida que você quiser, a qualquer hora do dia ou da noite, é ou não é? Às vezes você tem que andar um pouquinho mais, mas você acha. E um dia você acordar assim, eu quero comer comida tailandesa, você vai achar um restaurante especializado em comida tailandesa. Eu nem sei qual é o sabor, mas tem por aí, né? Tem todas as gastronomias, inclusive as variedades riquíssimas de sabores nacionais, você encontra.
Mas tem um tipo de comida que você acha em todos os lugares da cidade, especialmente nas grandes avenidas, a chamada comida rápida, ou comida de fast food. Eu não vou perguntar se você já comeu. É difícil um paulistano que nunca tenha entrado num desses. Então, não vou fazer essa pergunta. Mas a gente sabe que a comida de fast food é uma comida de produção industrial, né? E muitos estudos têm sido feitos a respeito dos efeitos desse tipo de alimento no organismo humano. Eu não sei se por emergência você já teve que comer isso, ou por hábito você frequenta esses lugares. Mas vamos lembrar algumas coisas que estão aí disponíveis na internet. Sabe o que acontece quando você come esse tipo de comida? 10 minutos depois, vamos lá. Vou descrever aqui os efeitos nos 60 minutos seguintes após você se alimentar. Você vai entender porque eu estou falando disso. A intenção aqui não é falar sobre dieta. Claro que talvez você seja forçado a repensar algumas coisas. Mas 10 minutos depois de você se alimentar desse tipo de alimento, você vai lidar com uma grande carga de calorias no seu organismo. E você vai ser levado a uma sensação de euforia. As pesquisas mostram que esse é o efeito desse tipo de comida. 10 minutos depois, você vai estar um pouco mais feliz do que o normal, se fosse uma outra situação equivalente. 20 minutos depois, no seu sangue, seu organismo vai ter que lidar com um pico de glicemia. Há muitos tipos de açúcares que são inseridos nesses alimentos, e a combinação e a quantidade deles, mesmo nos alimentos salgados, eles produzem dopamina, e aí você fica felizão. E dizem as pesquisas que o consumo desse tipo de alimento tem, por conta disso, um efeito semelhante ao efeito de drogas no organismo. Depois você pesquisa um pouco melhor sobre isso. E vicia, inclusive. 30 minutos depois, o sódio, o excesso de sódio presente nesses alimentos, mesmo aqueles na vitrine que são apresentados ali como saudáveis, eles vão vão levar os seus rins a trabalhar de maneira intensa. E você vai ficar com muita sede. Mas como você já tomou provavelmente 400 ml de refrigerante ou daqueles sucos que tem lá, você vai ser induzido a pensar que você poderia comer mais. E isso vai aumentar 10 minutos depois, 40 minutos depois de você comer, isso vai aumentar ainda mais, porque o organismo vai ter que lidar com essa sobrecarga de excessos dentro dele, e o organismo vai começar a trabalhar intensamente, e inclusive por causa do aumento da glicemia, alguns hormônios vão ser liberados para que o açúcar caia no sangue e então o organismo consiga continuar funcionando. Só que essa queda repentina de açúcar vai fazer com que você pense que está com fome, você vai sentir fome. E quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, não coma ali, naquele lugar ali, naquele fast food, porque não alimenta nada, é calórico pra caramba, mas não alimenta nada. 40 minutos eu estou com fome, é por isso que você sente fome. 60 minutos depois, a sua digestão vai estar funcionando, e a partir daí, saiba que a digestão será lenta. Uma alimentação mais saudável, mais natural, ela vai demorar aí por volta de 1 dia para ser processada, mas aqui a gente vai ver que, por causa da gordura e dos conservantes, a digestão desse alimento vai demorar 3 dias. E no caso específico, por exemplo, de algumas substâncias, como a gordura trans, o seu organismo vai estar lidando com isso nos próximos, pasmem, 50 dias. Mas sabe quem inventou esse negócio chamado fast food? Sabe quem inventou isso? Vou deixar você pensar, quem inventou essa coisa chamada comida rápida? Eu vou dizer, todo mundo entra na vida e descobre o que é comida rápida
logo ali no colinho gostoso da mamãe. E é bom, viu? E você pode se alimentar ali à vontade, né? As pesquisas mostram que isso é importante também, não apenas nutricionalmente, mas no sentido educacional, pedagógico, fortalece o link ali entre a mãe e o seu bebê. E o bebê pode beber tudo que ele conseguir, claro, se ele exagerar, o restaurante costuma fechar, né? Até 6 meses, você pode tomar todo o leite que você quiser, que não vai fazer mal nenhum, vai fazer só bem. Depois de 6 meses, é importante, os papais e as mamães sabem, né, que o bebê, a criança, tenha contato com outros tipos de alimento. E quanto melhor ela tiver isso nessa idade, com variedade de bons alimentos, melhor ela vai ser para encarar as fases da vida que vem depois. Adão e Eva, eles nasceram já grandes, né? A gente sabe disso. Mas lá no Jardim do Éden tinha também comida rápida para eles. Comida rápida. Imagina você chegar ali num pé, pegar ali, prontamente colocar na boca, você pode comer imediatamente. Não precisa ficar a manhã inteira cozinhando, era só se servir. Já pensou que coisa bacana que Deus colocou para nós lá? Ah, pastor, mas eu não como tanto assim, porque não gosto tanto. Eu entendo de verdade. Mas ao longo da minha vida, especialmente depois da minha vida de casado, preciso agradecer a minha esposa, eu percebi que às vezes algumas frutas a gente não gosta tanto, é porque a gente não sabe comprar, né? Outras porque a gente não sabe comer, e às vezes por preguiça mesmo. Mas, se você mora em São Paulo, tem as feiras, não tem? Eu não conheci ainda um bairro em São Paulo que não tenha, pelo menos perto, uma feirinha ali por semana. As feiras estão aí. E sempre tem ali nas feiras uma variedade grande de alimentos para a gente poder abastecer e fazer um investimento na nossa saúde. Nem tudo que tem na feira é coisa boa, mas é muito rico esse lugar. E falando em feira, um escritor clássico viveu em Londres, John Bunyan. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Já ouviu falar sobre isso? Tem até um filme, já faz um tempo que foi feito, desse livro, O Peregrino. E o livro O Peregrino conta a história de uma pessoa, um pai de família, casado, e o nome dele era Cristão. E esse cristão, ele descobriu a verdade, descobriu que o mundo que ele vivia ia ser destruído. Então, o cristão, ele entende que precisa sair de onde ele estava, e ele parte, então, numa jornada, sendo impedido inicialmente até pelas pessoas que lhe eram mais próximas, mas ele sabia que tinha uma pátria celestial a chegar. Então, ele se dirige a essa pátria, encontrando vários obstáculos no caminho. Um dos últimos desafios que ele vai encontrar, um dos últimos lugares que ele precisa passar, é justamente uma feira. E, na verdade, essa feira se chama Feira das Vaidades. E nessa feira de vaidades, se vendia ali de tudo. Tudo que você imaginar era vendido nessa feira. Eu fiz a extração aí de um pedaço, um pequeno trecho desse livro. Fiz algumas breves adaptações. E eu gostaria que vocês me concedessem oportunidade de compartilhar com vocês um pedacinho desse texto. Lembre-se que cristão, ele vai fazendo amizades pelo caminho. Quando ele chega à feira de vaidades, ele tem um amigo que se chama Fiel. E a feira das vaidades, ela existe há milênios, segundo a leitura do livro. E quem é responsável por essa feira, de acordo com o autor, é um homem chamado Beelzebu. Bom, diz o texto seguinte, determinado trecho do capítulo, diz: assim nessa feira vende-se todo tipo de mercadoria, como casas, terras, negócios, lugares, honrarias, títulos, países,
governos, paixões, prazeres e deleites de toda espécie, como também meretrizes, cafetinas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangues, corpos, almas, prata, ouro, pedras preciosas, pérolas e tudo mais. Interessante que as feiras antigas se assemelham muito aos nossos shoppings de hoje, né? O texto continua dizendo, e eu faço uma ressalva sem destacar onde, eu fiz algumas pequenas adaptações para trazer mais ao nosso momento aqui no século 21, e inclusive ao nosso contexto de adventismo, cristãos adventistas. Diz o texto, e além disso, nessa feira sempre se vêem mágicas, engodos, jogos, brincadeiras, palhaços, mímicos, ilusionistas e trapaceiros de toda sorte. Ali também se vêem, sem motivo, furtos, assassinatos, adultérios, perjúrios, tudo bem tingido em lindas cores como vermelho sangue. Mais adiante, o texto diz assim, mas, como em outras feiras, certos produtos funcionam como carro-chefe do negócio. Nessa, os artigos de Roma são fartamente divulgados. Dentre eles, há itens especiais para rápido alívio das angústias da alma, cauterização da consciência e satisfação imediata, satisfação espiritual imediata. E como em toda a feira, há ampla variedade de comida à venda. Os restaurantes que servem as iguarias romanas estão sempre cheios, mas seus temperos são intensamente utilizados também na culinária inglesa, francesa, alemã, até mesmo na americana e oriental. Nestes lugares, pseudo-cristãos ficam facilmente satisfeitos com a decoração local e a boa música. Mimos são oferecidos a preços módicos e eles costumam ir, embora geralmente após comer apenas o prato de entrada. Sedentos e famintos tornam-se clientes assíduos na feira das vaidades, permanecendo desnutridos e adoecidos espiritualmente. Chegando a este lugar, cristão e seu amigo fiel são rapidamente notados e tratados com desprezo. Interessante que na descrição do livro, o autor nos chama a atenção para o fato de que na feira de vaidades todo mundo era crente, todo mundo acreditava em Deus, todo mundo era seguidor de Deus. Mas quando cristão e fiel, estes dois chegam lá, eles são pessoas que destoam. Eles têm um jeito de falar diferente. Eles têm um jeito, eles têm vestes diferentes. E eles têm também anseios e sonhos diferentes. E o contraste logo começa a incomodar. E o contraste logo se torna, então, em perseguição. E eles, por fim, são levados a julgamento. E olha que interessante, entre as testemunhas naquele julgamento, estão 3 pessoas, uma se chamava inveja, outra chamava-se superstição e outra se chamava bajulação. Foram as testemunhas. Veja, eu procurei chamar-lhes a atenção aqui para algo que é a nossa alimentação. E se não ficou claro ainda para você, eu lhe tiro a dúvida. Eu não vim aqui hoje para falar sobre a alimentação do corpo. Ainda que, biblicamente, nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa saúde física, o que inclui, obviamente, não apenas a alimentação. Mas eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a nossa alimentação espiritual. Vamos voltar ao texto e perceber algumas coisas. Hebreus capítulo 5, nós vimos ali, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. E o autor de Hebreus, ele começa a falar sobre certos aspectos de Jesus,
Sabe aquelas coisas assim, a gente fala muito, Jesus morreu para tirar os nossos pecados. Tá? Como isso acontece? Como que a morte de Jesus nos tira do pecado? Como que a graça de Cristo nos habilita a viver uma eternidade? A gente não entende muito dessas coisas. E outras coisas. Estava vendo aqui a belíssima explanação e recapitulação da lição da escola sabatina que se passou, estudamos, ou deveríamos tê-la estudado ao longo dessa semana. A lição da escola sabatina, ela nos proporciona a oportunidade de estudo mais avançado, mais aprofundado. E aqui, aqueles que receberam a carta de Hebreus, eles deveriam estar se aprofundando, deveriam continuar crescendo espiritualmente, mas eles estagnaram. E por estagnar, eles começam a voltar. E aí o texto diz aqui, verso 12: pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta um tempo decorrido, vocês novamente têm necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E sabe, uma coisa é o bebê, o recém-nascido espiritual, se alimentar do leite, que é o alimento feito para ele. Outra coisa é aquele cristão, aquele indivíduo que conhece a Jesus, conhece a verdade, às vezes há anos, às vezes a vida inteira, mas procura viver apenas, procura ouvir apenas, procura buscar apenas aquelas coisas que agradam ao coração. Isto é um perigo. Eu conheci uma pessoa que o apelido dele era Batata. O motivo é óbvio, é isso mesmo. Eu conheci quando frequentava uma loja de música que se chamava Loja da Música, ele trabalhava lá. E ano passado ele faleceu. Tenho a impressão que ele é mais novo do que eu. Ele faleceu. Ele só comia batata. Batata frita mesmo. Eu não sabia se alimentar. Seus amigos, sua família lamentaram. Se nós, cristãos, não compreendermos a importância da boa alimentação para a nossa alma, nós vamos morrer. Nós vamos adoecer. Nós seremos destruídos. Veja agora o que diz aqui o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja o que hoje impera em nossa sociedade, inclusive dentro do adventismo. São pessoas que são orgulhosas de sua igreja, pelas qualidades que sua igreja tem, mas elas mesmas estão ali apenas em busca de leite, estão ali apenas em busca de coisas agradáveis, não estão em busca da reforma que ela precisa fazer na sua própria vida, não estão em busca da santificação, não estão em busca de alimento sólido. Especialmente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, como outras grandes cidades. A gente fala muito que existem vários tipos de igreja, e existe uma face positiva nisso. Tem uma variedade de igrejas para todos os gostos. Mas o problema é quando a gente não se fixa. O problema é quando a gente não sabe o que a gente está buscando. E aí a cada semana a gente entra, sabe, numa praça de alimentação, todo sábado, e a gente fica pensando, onde eu vou esse final de semana? Onde eu vou esse sábado? E parece que esse ato vira para a gente uma espécie de drive-thru espiritual, como se eu passasse a minha semana do jeito que eu quiser, mas no sábado eu passo com o meu carro espiritualmente
porta aí de uma igreja, fico ali durante um tempo, recebo meu alimento e volto e vou viver minha vida do jeito que eu acho que tem que viver. Faço as coisas que eu gosto que tem que fazer. Alimento com alimentos nocivos a minha alma espiritualmente, mas depois, no sábado, eu pego aí algum drive-thru qualquer e entro de novo e fica nesse ciclo, semana após semana, achando que eu estou crescendo espiritualmente, eu estou me destruindo espiritualmente, porque isso não basta. E tem crescido nos últimos anos. Entenda que o que eu falo aqui vai além dessa crise que nós vivemos, tá? Mas tem crescido a entrega delivery. Agora eu nem preciso me ajuntar com outros cristãos. Eu nem preciso mais me ajuntar com outros adventistas. Eu não preciso mais deles. Aqui, quando eu precisar, eu abro aqui um site na internet, eu abro um aplicativo, vejo algum sermão legal aí, eu assisto e olha que legal, parabéns. Ficamos nos iludindo, achando que estamos fazendo algum bem a nós mesmos. Uma vez eu li um artigo, desses, não um artigo acadêmico, né? Desses de internet mesmo, uma reportagem. Antigo, bem antigo. Eu estava olhando coisas antigas e achei por acaso isso. E falando de um fenômeno que os canais de televisão estavam tendo que se adaptar. Isso lá dos anos 90, sabe? E o fenômeno que as pessoas tinham controle remoto na mão e quando começava o comercial eles iam zapeando, sabe esse negócio de ir mudando de um canal para o outro? Depois veio o streaming, e isso é feito agora para assistir os nossos documentários, nossas séries, nossos filmes. Mas o problema é que isso atingiu também a nós, de maneira como igreja. Está entendendo o que eu estou falando ou está muito abstrato? E eu vou ali, e eu procuro algo que me agrade, alguém que pensa as coisas que eu penso, alguém que não discorde de mim, e vou atrás. Isso é pior do que tomar leite. Porque se você pega um único alimento, por mais saudável que ele seja, você se comer só ele, você vai ficar subnutrido, você vai adoecer. Isto é, se aquilo que nós encontramos é realmente coisa boa. Porque tem coisa boa e coisa ruim em todos os lugares. Dá para entender o que eu estou falando? Vejam, meus queridos, eu vim aqui na obrigação espiritual, como vosso pastor. Eu preciso dizer, cuide da sua alimentação. O que você veio buscar hoje aqui? Muitas pessoas, quando procuram uma igreja, estão observando onde está a igreja mais confortável, os melhores bancos, o melhor ar-condicionado, a melhor luz, o melhor telão. Isso é para nosso conforto também, ou não? Ou estas coisas seriam para aqueles que são os recém-nascidos espirituais? Ou uma pessoa que é madura espiritualmente precisa de um clube para ela frequentar. Precisa de boas amizades. E se determinada pessoa se retira, elas também se retiram. A igreja é um clube por um acaso? E aí tem alguns movimentos, o pessoal às vezes vai de galera. Sabe que negócio de rolê? Tem o rolê espiritual também. Ah, vamos ver, quem que vai estar naquele lugar? Vai ter um cantor ali, vai ter uma música de excelente qualidade, é para lá que eu vou. Isso é para gente madura espiritualmente, pessoas maduras espiritualmente têm necessidade da melhor música para ter um encontro com Deus, para conseguir adorar a Deus? O que vocês acham? E eu imagino que esteja claro para todos os nossos amigos, irmãos que cuidam e zelam muito bem do serviço do nosso culto,
os ministérios aqui de música, de comunicação, produção, tem que fazer o melhor mesmo porque é para Deus, mas eu estou falando de outra coisa. O que eu venho buscar quando eu saio de casa no sábado? Algumas pessoas buscam um pregador excelente, com talentos aí para stand-up e falar coisas legais, engraçadas e que chamem atenção. Eu vou confessar algo a vocês. Quando Deus me chamou ao ministério, isso era algo que me perturbava muito, porque eu não tenho dom de comunicação, não tenho dom de falar. E aí depois eu me peguei lendo a história de Moisés, e Deus me falou, mas quem fez a boca do homem? Acontece que a minha obrigação, como cristão fiel, além de ministro do Evangelho, é trazer a verdade. E essa é a obrigação de todos nós. Infelizmente, o mundo está cheio de cristãos, inclusive adventistas do sétimo dia, que eles são mimados, são às vezes até birrentos, estão por aí, mas mal alimentados, adoecidos e perdidos. Na feira de vaidades, e este sermão ele continua no próximo sábado. Na feira de vaidades, eles acham que estão ao lado de pessoas como o cristão e fiel do livro Peregrino. E na prática eles estão entre os acusadores dos servos, dos filhos e filhas de Deus. Mas e você que aqui está? O que você veio buscar hoje? Eu começo lhe dizendo, eu desejo que a minha igreja, chegue ao final deste ano de 2021, melhor do que começou ou terminou o último. E mais ainda do que isso, eu desejo que a minha igreja, cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada casal, cada idoso, cada amigo, eu desejo que todos nós estejamos no banquete que Jesus foi para o céu preparar para nós. O que você veio buscar hoje? Eu quero orar com você. Pai Celestial, quão pequeno nós somos diante deste mundo de pecado, de tentações, esse mundo de uma cultura cristã onde nós vivemos. E é muito fácil ser mais um. É muito fácil estar na média. É muito fácil dizer que ama Jesus, Pai. Mas nem sempre nós temos buscado de Tuas mãos o alimento de qualidade. Mas aqui está a Sua igreja, Pai. Hoje eles vieram aqui. Eles estão aqui. Nós estamos aqui. E que por Ti sejamos todos plenamente saciados, Pai. E que a nossa busca por alimento, ela não se dê uma vez por semana, mas que ela aconteça de maneira rotineira, para que assim tenhamos força e poder no Espírito
não apenas para enfrentar as tentações e sermos vencedores, mas para proclamar as glórias daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para poder proclamar o reino dos céus, para poder proclamar que Jesus em breve vai buscar, para poder dizer ao mundo que Jesus vem para fazer justiça, Jesus vem para destruir o pecado, e Jesus vem para recolher aqueles que são seus, e nós queremos ser recolhidos por Ele, Pai. Por isso, não nos permita, com tantas oportunidades que aqui temos, com tanta liberdade que ainda temos, com tanto conhecimento da Tua palavra acessível, com tantos ministérios, com tantos sermões a cada sábado, não permita, Pai, que ninguém aqui fique apenas atrás de leite, ou pior, atrás de alimentos contaminados, porque são saborosos. Mas nos salva. É só isso que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus.